Olá, oitavo ano. Hoje nós iremos finalizar o módulo 1, né? Vamos corrigir as páginas 94 a 96. Letra C. Relê a última estrofe do poema. O verbo trovejar tem o mesmo sentido nos dois versos? Explique. Vamos ver aqui, né? Na primeira, ó, trovejou. É festa, trovejou. Realmente, ó, trovejou, né? Que tá chovendo. À vontade. Mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Então, a gente pode perceber, né, que na segunda, né, quando ele diz, ó, mas ninguém trovejou, realmente, né, ninguém trovejou. Ou seja, ele foi empregado, né, na segunda ele foi empregado no sentido figurado, né, ó. Então, o verbo trovejar tem o mesmo sentido nos dois versos? Explique. Não. No primeiro, né, está no sentido literal. Trovejou realmente. E na segunda, não. Então, é não, né? Na segunda ocorrência, o verbo trovejar foi usado no sentido figurado. Na primeira foi no sentido literal e na segunda no sentido figurado. Segundo quadrinho. Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? Justifique sua resposta. Então, né? É o primeiro, né? Pois a oração ela não possui nenhum termo, né? Que desempenha a função de sujeito. O verbo, ele indica um fenômeno da natureza, né? Trovejou. E além disso, né? Ninguém é capaz de praticar literalmente a ação de trovejar, né? Aí o terceiro quadrinho. Como você interpreta os seguintes versos? Mas ninguém trovejou contra nossa festividade. Ó, essa questão aqui é pessoal. É muito importante vocês se colocarem e justificarem como vocês interpretam, mas ninguém trovejou contra sua festividade. Essa aqui é uma sugestão, né? Entende-se, né, que ninguém gritou, né, ou ninguém falou energeticamente contra a festa, ou ainda que ninguém fez algo para interrompê-lo ou prejudicá-la, né? Então, é exatamente isso que quer dizer, né, ó. Mas ninguém trovejou contra a festividade, ou seja, ninguém quis fazer o mal, né? Lê abaixo os versos de uma canção e responda as questões. Letra A. Qual é o tipo de sujeito do verbo contar no primeiro verso? Ó, contar. Vamos lá, né? Contam, quem contam? Não dá pra gente saber, né, quem realmente conta. Pode ser qualquer pessoa. Então, o sujeito é indeterminado. E a letra B. Que efeito foi criado com o uso desse tipo de sujeito? Qual foi o efeito, né? Já que não dá para saber quem é, né? Então, o eu lírico, ele não revela quem praticou a ação de contar, né? Ou por não saber, né? Ou não querer, fazendo com isso, né? Referência aos contos populares tradicionais que não têm autoria definida, né? Então, esse foi o efeito, né? O efeito foi o eu lírico não revela, né, quem praticou a ação de contar, ou por não saber, ou por não querer, né? Fazendo com isso referência aos contos populares e tradicionais que não têm autoria definida. E a C esses versos tratam do período de chuvas no litoral da Bahia. Não, né? Da origem da tristeza na Bahia. Sim, né? Porque diz aqui, ó, conta que toda a tristeza.
né, que tem na Bahia, nasceu de uns olhos morenos, molhados de mar. Então, é o segundo quadrinho. Vamos lá para a página 95. Analisa o período antes de embrenhar-se na terceira reforma ortográfica em menos de um século. Já houve outras em 1943 e 1971. É preciso, ao menos, ter certeza de que Portugal irá segui-la. Assinala a alternativa que substitui corretamente a forma verbal sublinhada. Já houve, né? Pode ser substituído sem alteração por já existiram, né? E a 7 é para você marcar, né, o que é questionado pelo Eurípides neste poema. Então, ele fala de quê? Ele fala da própria, né, existência do eu lírico, né? Ó, pode perceber, né, ó. É um grande som, né? Um arvoreto. Parece um mar que há lá em cima, é um vento, e o vento faz um medo. Não sei se um coração me estima, me estima. Então, é da própria existência do eu lírico, né? Explique por que a oração que forma o primeiro verso desse poema não possui sujeito. Porque, né, ele trata de uma oração formada por predicado, né, cujo verbo é haver, né, quando o verbo haver, ele é impessoal, né, então, não tem sujeito, empregado no sentido de existir, e é impessoal, né, então, quando o verbo haver, né, ele é empregado com o sentido de existir, ele é impessoal, então, trata-se de uma oração que só tem apenas predicado. Certo? Questão 8, da página 96, é para ler as duas manchetes. O Paraná é goleado em casa pelo Corinthians e segue sem vencer no Brasileirão. Corinthians goleia Paraná e segue 100% no Brasileirão. Letra A. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz ativa, né? Que o sujeito ele pratica a ação. Ó, caso aqui, ó, o Corinthians ele goleia Paraná, ou seja, ele pratica a ação. Então é a letra B. Qual das manchetes apresenta a forma verbal na voz passiva? Aqui. Já aqui que é o sujeito, né? O Corinthians ele foi, ó, goleado por Paraná, então ele sofreu a ação. Tá, manchete A. E na C, ambas as manchetes apresentam a mesma informação, a vitória de um time e a derrota de outro. Explica o enfoque diferente dado em cada uma delas, criado pelo uso das diferentes vozes verbais. Então, na manchete A, né, a ênfase ele recai sobre o sujeito, né, que é o time do Paraná, que sofreu a ação de ser goleado. Já na manchete B, a ênfase está no sujeito, que é o time do Corinthians, né? Que goleou o time do Paraná, certo? Então, aqui, né, ó, o Paraná, ele é goleado em casa pelo Corinthians, né? Então, na A, né, o time Paraná aqui, ele sofreu a ação, né, de ser goleado pelo Corinthians. E já na manchete B, ó, Corinthians goleia Paraná. Agora já é o Corinthians aqui que pratica a ação de golear o Paraná. E na letra D, ó, qual é a função sintática do termo pelo Corinthians na manchete A? Na A, né, ó, a função sintática do termo pelo Corinthians. Aqui, no caso, ele está sendo agente da passiva, né?
Paraná é goleado em casa pelo Corinthians. Então, aqui ele está sendo o agente da passiva. Lê as orações a seguir e classifique-as de acordo com a voz verbal e assinale A para as que estiver na voz ativa, P para a voz passiva e R para a reflexiva. Aos domingos, as crianças passeavam de bicicleta, ou seja, elas estão praticando a ação. Então, a voz ativa. B. Alguns meninos feriram-se no brinquedo. Voz reflexiva, porque tanto eles se feriram como eles foram feridos pelos brinquedos ao mesmo tempo, né? No mesmo local. C. Os aventureiros se perderam na trilha. Reflexiva também, porque eles estão na ilha, eles praticaram a ação de se perderem e ao mesmo tempo eles sofreram essa ação de ficarem perdidos. As regras foram ignoradas pelos novos atletas. As regras foram ignoradas. Aqui é uma locução verbal, né? Voz passiva, porque elas sofreram a ação de ser ignoradas. O menino foi socorrido pelo bombeiro. Aqui outra locução verbal. O menino, ele sofreu a ação de ser socorrido pelos bombeiros. Então, a ordem é ativa, reflexiva, passiva e passiva. Pronto, meus amores, por hoje é só. Não esqueçam de comentar, certo? E coloque o seu nome para te saber.